Boa noite, pessoal. Eu sou o Lélio Braga Calhau, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, coordenador do canal Senhor Criminologia. A gente está aqui num evento em parceria com CPJM da UERJ, coordenado pelo nosso grande mestre Arthur Gueiros. E hoje vamos aqui para a terceira parte sobre lavagem de capitais, lavagem de dinheiro. E vamos receber aqui o professor José Maria Panoeiro e o professor Fernando Galvão, que vão estar participando aqui nessa live com o doutor Antônio José Campos. Gente, sejam muito bem-vindos aí. Passa a palavra para o doutor Panoeiro. Pessoal, eu vou inicialmente me desculpar por ter que me retirar. Eu vou agradecer encarecidamente o doutor Fernando Galvão por ter aceitado o convite. É uma honra tê-lo aqui. Eu costumo dizer que as minhas referências e indicações para meus alunos são o professor Fernando Galvão e o professor Arthur Gueiros. Faço questão de ressaltar isso todo o período da Escola da Magistratura. Quero aprender direito penal. Doutor Arthur Gueiros, doutor Fernando Galvão. Você está bem acompanhado e eles vão levar você até o destino, que é a aprovação. E o doutor Antônio José Campos Moreira, que foi meu professor quando eu estudava para o Ministério Público, né? Então, é uma alegria muito grande. Eu deixo aqui registrado que o Kleber Cabral, da Receita Federal, teve um contratempo com o pai dele, por isso não pôde participar, mas ele virá numa live futura. E eu acho que hoje estamos todos aqui para aprender. Hoje nós vamos ter verdadeiramente lições sobre aspectos diferentes e, como está no tema do professor Fernando Galvão, uma reforma que é ignorada na nossa legislação. Então, eu agradeço, em nome do CPJM, doutor Lélio, por essa parceria fantástica. A gente vai ainda fazer mais alguns diálogos, e a ideia é essa, é dialogar, é debater, é aprender acima de tudo. Doutor Fernando Galvão, muito obrigado por sua contribuição mais uma vez conosco, do CPJM, e eu vou passar a palavra para o senhor. Bem, boa noite a todos. Eu fico muito honrado, muito feliz de poder participar desse evento. O professor Lélio coordena uma iniciativa tão feliz, tão exitosa, com o canal Senhor Criminologia, convidando pessoas de muita expressão. Eu realmente me sinto muito honrado pela possibilidade de participar. Professor Panoeiro, é uma alegria estreitar ainda mais laços com o Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais da UERJ, coordenado pelo nosso querido amigo Arthur Gueiros, professor Arthur Gueiros. Para mim é uma alegria, assim, muito grande poder participar. Eu pensei em conversar nesse momento sobre a oportunidade que me parece estamos perdendo de sinalizar para a comunidade internacional que o Brasil toma todas as medidas possíveis e com muita seriedade para enfrentar esse problema que tem uma dimensão global, realmente, da lavagem de dinheiro. Nós assumimos um compromisso importante, um compromisso internacional importante, porque somos signatários da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, convenção que é mais conhecida como Convenção de Palermo, e no seu artigo 10º há uma previsão expressa para a responsabilidade penal da pessoa jurídica. E, nesse momento de estudos, de propostas de reforma da lei de lavagem de dinheiro, nós temos a oportunidade de cumprir com esse compromisso internacional, estabelecendo responsabilidade para a pessoa jurídica que se envolva em qualquer das fases do processo de lavagem. Vejam, nós fizemos inserir no ordenamento jurídico interno a Convenção de Palermo por meio do decreto 5.015, que é de 12 de março de 2004. Ou seja, nós estamos já em dívida com a comunidade internacional há muitos anos. E nos debates que eu tenho acompanhado sobre a reforma
da lei de lavagem de dinheiro, eu não vi nenhuma observação que diga respeito à inclusão dessa responsabilidade. No nosso ordenamento jurídico interno, nós temos a previsão da Constituição, que é direcionada aos crimes ambientais, a uma responsabilidade que se estabelece no subsistema do direito penal ambiental, mas aquela referência da Constituição sinaliza a possibilidade de utilizarmos esse instrumento de responsabilização que está cada vez mais tendo uma importância na comunidade internacional. São muitíssimos os países, em especial da OCDE, que já instituíram a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Na legislação infraconstitucional, nós temos a referência da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, e me parece que podemos, aproveitando essa oportunidade que se apresenta com uma possibilidade de reforma da lei de lavagem, avançar para um sistema que ofereça mais garantias, que tenha referenciais mais claros para orientar a atividade empresarial, a atividade da pessoa jurídica. A Lei 9.605 estabelece regulamentação para previsão constitucional em um único artigo. Um artigo que estabelece requisitos de responsabilidade, mas não avançou numa perspectiva que me parece ser possível de construção de uma teoria do crime para a pessoa jurídica. Vejam, essa é uma proposta, de fato, inovadora. Quando nós, digamos, construímos uma reforma para o Código Penal, tanto na sua parte especial, geral como especial, no projeto de lei que tramita ainda no Senado, sob o número 236, e ele tramita desde 2012, nós temos uma previsão, no artigo agora do substitutivo, no artigo 39, que praticamente reproduz a mesma construção que existe hoje na Lei 9.605, apenas restringindo a responsabilidade para pessoas jurídicas de direito privado, e me parece que isso é uma digamos, questão importante para o legislador definir, e ampliando o rol de crimes que permitem a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, segundo a proposta do PLS 236, nós teríamos, além dos crimes ambientais, crimes contra a administração pública e contra a ordem econômica e financeira, e nesse conjunto de crimes, teríamos a previsão para a lavagem de capitais, assim que se coloca no projeto, e a proposta que temos ainda é de um sistema de heteroresponsabilidade. Me parece que seja interessante rapidamente fazer essa distinção. Um modelo de heteroresponsabilidade, ele depende da intervenção de uma pessoa física que viola a norma proibitiva, a norma que fundamenta a incriminação, ou mesmo a norma mandamental, mas a norma incriminadora. Diga. Fernando, só um momentinho, nós vamos registrar a presença da chegada do Dr. Antônio José Campos, do Ministério Público do Rio de Janeiro. Doutor Antônio, seja muito bem-vindo. Doutor, seja muito Fernando, bem-vindo. Continue aí. Eu confesso que fiquei meio sem saber se cumprimentava, se todos estavam lhe vendo também,
me perdoe a indelicadeza de não saber o que fazer com a situação nova. Tá, doutor Antônio, seu microfone está fechado. Vou pedir para o senhor abrir aí. Talvez, Fernando, vamos deixar ele falar dar uma boa noite. Né? Seja muito bem-vindo. Não, Lélio. Seja bem-vindo, doutor. Doutor Lélio, doutor Fernando, desculpem o contratempo para entrar. Na minha filha aqui, que me auxiliou, eu tive que trocar de notebook. Eu não sei o problema do funcional, não consegui entrar, né, corretamente. Então, peço desculpas e estou aqui aprendendo com o doutor Fernando. Lélio, desculpa, muito obrigado. Aí já estou por aqui. Beleza, doutor. E está perfeito seu som e sua imagem. Fernando, obrigado. Seja muito bem-vindo. Como eu estava iniciando, digamos, um pequeno esclarecimento, um modelo de heterorresponsabilidade da pessoa jurídica é construído com base na violação da lei que é praticada por uma pessoa física. E, evidentemente, a norma incriminadora se dirige à pessoa física que, então, a violando, permitiria a responsabilidade de outra pessoa, agora a pessoa jurídica. E a referência constitucional me parece sinalizar em outro sentido. O artigo 225 da Constituição, no seu parágrafo 3º, que trata da responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais, tem uma redação que diz que a conduta ou atividade da pessoa física ou jurídica infratora, e a perspectiva é muito clara de que a pessoa jurídica deva violar por ela mesma, ou seja, um dever que lhe é diretamente dirigido e não a uma pessoa física que desenvolva conduta em seu nome, em seu benefício, e um modelo de autorresponsabilidade deve ser construído, então, com base nessa premissa, de que a pessoa jurídica viola uma norma que lhe é diretamente dirigida. E, evidentemente, essa construção de uma teoria do crime da pessoa jurídica nos desafia a resolver problemas de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, e as tradicionais objeções dizem que a pessoa jurídica não tem capacidade de ação, que a pessoa jurídica não tem consciência de ilicitude, e são argumentos tradicionais e muito bem construídos. Só que me parece que a solução ela é possível quando nós percebemos que a teoria do crime constitui um sistema de dispositivos, de institutos, que permite a atribuição e não a constatação de determinados aspectos da realidade. Nós temos referências no Código Penal que se aplicam à pessoa física que são manifestamente inadequados, como, por exemplo, o do dolo. Quando nós pensamos no artigo 18, que então descreve o dolo como querer produzir o resultado, a primeira dificuldade é constatar esse querer, que é um aspecto subjetivo, e me parece que isso é impossível. É impossível constatar a intenção, a perspectiva, o elemento subjetivo da pessoa física, tanto quanto da pessoa jurídica. E a construção ainda é mais inadequada, ou melhor, apresenta outras dificuldades, porque quando diz quer produzir o resultado, eu ainda fico na dúvida, que resultado? Se é o resultado naturalístico, então eu só teria dolo em crimes materiais, porque só os crimes materiais é que têm efetivamente a exigência de um resultado naturalístico. Eu não teria dolo num crime de mera conduta, porque nele sequer há previsão de um resultado possível.
se eu tiver uma outra interpretação, o resultado é o resultado jurídico da violação da lei, e aí eu teria outra perplexidade. Vejam, querer produzir o resultado é querer violar a lei? Então, já estaria adiantando um juízo de consciência de ilicitude, que nós sabemos não pertence ao tipo. No nosso modelo predominante, é uma questão de culpabilidade. Então, nós precisamos fazer uma série de ajustes no referencial normativo da teoria para a pessoa física, e esses ajustes para a pessoa física nos indicam o caminho a ser trilhado na construção. Em poucos artigos, não muitos, nós poderíamos construir um sistema de atribuição para a pessoa jurídica. Talvez o que mais tenha, digamos, dificuldades, não é? Numa primeira visada, pode ser resolvido muito facilmente. Se nós temos tipos referidos à conduta, como o tipo da lavagem de dinheiro, com seus núcleos, não é? Expressos em verbos que se referem à conduta humana, nós já trabalhamos com uma construção muito, digamos, simples e, de certa forma, sem polêmica, que é utilizada para a caracterização da omissão imprópria, que com uma pequena norma de extensão diz: a omissão é penalmente relevante quando? E se a omissão é penalmente relevante quando estabelecemos os requisitos, nós podemos também iniciar a teoria do crime da pessoa jurídica com uma norma que diga que atividade, e a pessoa jurídica exerce atividade, não conduta, atividade é penalmente relevante quando? Estabelecer os requisitos. E se, de maneira tão simples, nós podemos resolver a perspectiva objetiva do tipo, da mesma forma, as exigências de natureza subjetiva. Atribui-se à pessoa jurídica um tipo doloso quando, atribui-se um tipo culposo quando. E percebam, esse é um problema que nós temos já no modelo atual. Num crime ambiental, como nós vamos dizer que a pessoa jurídica responde ou é responsável pela ocorrência de um crime doloso ou de um crime culposo? Hoje nós fazemos isso com um modelo de heterorresponsabilidade que está vinculado à conduta dolosa ou culposa da pessoa física. Mas percebam que há uma insuficiência na resposta. A pessoa jurídica deve ser responsável pela violação de uma norma que lhe é diretamente dirigida. É isso que a Constituição sinaliza. E nessa perspectiva, temos que definir os critérios de atribuição de tipo doloso e tipo culposo. E em um artigo até que recentemente preparei para o nosso centro de estudos, não é, de crimes empresariais, eu menciono que há essa oportunidade de situar o tal defeito de organização da pessoa jurídica, que na doutrina da responsabilidade da pessoa jurídica parece que está assim um pouco indefinido, né? Os doutrinadores não sabem exatamente o que fazer com o tal defeito de organização, que pode ser evitado por um programa de integridade, um programa de compliance, e, na minha perspectiva, isso só pode produzir efeitos na caracterização, ou melhor, na atribuição de um tipo culposo, porque o tipo culposo fala exatamente do descuido, da inobservância de deveres de organização ou de cuidado, jamais produzir efeitos na atribuição de um crime doloso. Porque num crime em que
a atividade da pessoa jurídica é direcionada para violar a lei por decisão institucional, eu não posso falar de efeito de organização. O que nós temos é um acerto, só que um acerto direcionado a um fim ilícito, não é? Então, não tem programa de integridade, compliance, que impeça uma decisão institucional que, apesar de todos os alertas e apesar da identificação de todos os problemas, se oriente por realizar uma atividade ilícita. Então, nessa perspectiva, não há lugar para se discutir defeito de organização e nem tampouco programa de integridade ou de compliance em uma atribuição de tipo doloso. Quando nós pensamos em construir uma culpabilidade empresarial, e aí, vejam, precisamos identificar os requisitos, os critérios de reprovação da pessoa jurídica, e não da pessoa física que atua em seu nome, porque para essa questão nós já temos os critérios. Pode-se até dizer que não são lá muito claros, mas, de qualquer forma, trabalhamos. Nós precisamos ter critérios específicos para reprovar a intervenção da pessoa jurídica no ambiente de relações, e, em especial, de relações empresariais. E aí poderíamos até falar em uma incompreensão institucional com os conhecimentos acumulados, organizados, interpretados pelo órgão, digamos, com essa atribuição, e termos também uma possibilidade de produção de efeitos, de um sistema, de um programa de integridade. Mas, de qualquer forma, o que eu gostaria de chamar muita atenção é que nós estamos perdendo, eu acho que a oportunidade ainda existe, talvez melhor dizendo, nós não podemos perder essa grande oportunidade de, ao promover uma reforma da lei de lavagem, da lavagem de dinheiro, incluir a responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque isso sinaliza para a comunidade internacional de que o Brasil é um país preocupado, seriamente preocupado em enfrentar esse tipo de criminalidade complexa, que envolve a participação de estruturas de organização que demandam essa intervenção, que são as pessoas jurídicas, e percebam o universo de possibilidades. Nós ingressamos recentemente, foi inserido no nosso ordenamento jurídico interno a possibilidade de firmar acordos de não persecução penal, e a experiência dos Estados Unidos já é muito rica em utilizar desses acordos para incluir entre suas cláusulas a obrigação da pessoa jurídica instituir, implementar com eficiência programas de integridade, programas de compliance. Em alguns casos, é possível perceber em consulta no próprio site do DOJ, Departamento de Justiça norte-americano, que em muitos casos se estabelece até medidas de cogestão para que a pessoa jurídica seja acompanhada de dentro, para que cesse a atividade criminosa, para que se instituam mecanismos de controle interno eficientes. E o Brasil parece que está com uma oportunidade muito valiosa de avançar nessa perspectiva, e eu diria, ao menos, instituindo um modelo de heterorresponsabilidade, que me parece que é insuficiente, porque devemos pensar não somente em promover punições, mas em estabelecer referências de segurança. Então, a pessoa jurídica deve, claro, por seus agentes, por seus integrantes, saber
exatamente o que deve fazer para evitar uma punição, para instituir os mecanismos de controle internos, e cabe ao legislador fazer sinalizações mais claras. Me parece que o modelo de heterorresponsabilidade que é adotado nos países todos, em alguma medida se deve a uma rejeição da doutrina ao trato com a responsabilidade penal da pessoa jurídica, como se isso fosse uma aberração, alguma coisa que não se poderia admitir, mas hoje é fato consumado, tanto no Brasil como na grande maioria dos países. Nós devemos, então, me parece, avançar na perspectiva de segurança, na construção de uma teoria do crime da pessoa jurídica, onde fique muito claro o lugar em que se possa produzir ou reconhecer efeitos para os programas de integridade e, com isso, sinalizarmos, não é? Para uma atuação respeitosa da pessoa jurídica, uma atuação conforme, não é? Uma atuação que eu acho até um pouco estranho essa expressão, né? Conforme a ideia de um bom cidadão corporativo, né? Então, as pessoas jurídicas participam do nosso universo de relações, de maneira muito forte, muito impactante, e é necessário que tenham orientações para bom comportamento, orientações claras de boas práticas, boas relações íntegras. Professor Lélio, desculpe se falei demais, assim, um pouco impressionado com o tempo, fui um pouco apressado nas colocações, espero poder contribuir um pouquinho para o debate. Muito obrigado. Doutor Fernando, só quero agradecer a sua abordagem fantástica. O professor Arthur Gueires deixou uma pergunta para você aí. Você quer responder agora ou você volta para o debate para responder? Acho que melhor ouvir o professor Antônio e depois conversamos todos, né? Então eu fico, né, monopolizando. Então, vamos lá, então. Professor Antônio, o senhor tem 25 minutos para a sua apresentação. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer ao doutor Lélio Calhau pelo convite que me foi formulado, né? Agradecer ao doutor José Maria Panoeiro, meu amigo, meu colega aqui de Escola da Magistratura. Vejo também meu amigo já de muitos anos, né, o doutor Arthur Gueires, que é o coordenador do Centro de Pesquisas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em matéria de Direito Penal Econômico, também está presente. Cumprimento a todos que estão aqui nos prestigiando com a sua audiência. Muito bem, o doutor Panoeiro me formulou esse convite, esse honroso convite, para falar especificamente algumas palavras, brevíssimas palavras, sobre determinados pontos que estão sendo objeto de discussão, né, no âmbito de comissão de juristas, né, criada por ato do presidente da Câmara dos Deputados da Câmara Federal, com o objetivo de reformar a Lei 9.613 de 1998, a Lei de Lavagem de Capitais. É uma iniciativa louvável, né, do parlamento, desde que, evidentemente, se pretenda avançar, se pretenda efetivamente aprimorar a lei de lavagem, de modo a viabilizar a apuração, a identificação, a elucidação desse gravíssimo crime e a punição de seus autores. Creio que é inadmissível que haja, neste ponto, qualquer retrocesso. De qualquer maneira, a comissão está constituída, há vontade política no parlamento brasileiro de alterar
a Lei 9.613 de 1998, e o que me chamou mais atenção, e esse foi o pedido específico do doutor Panoeiro, é que na comissão, a comissão evidentemente é eclética, há magistrados, há membros do Ministério Público, há advogados, há professores de direito. Não há, ao que eu saiba, entretanto, deveria haver auditores da Receita Federal ou membros integrantes da unidade de inteligência financeira. Mas, como se trata de debate político, todas as linhas de pensamento serão colocadas. Evidentemente que haverá colisão entre muitas ideias, e, ao final, né, o que se espera é que essa comissão elabore um anteprojeto que possa subsidiar suficientemente o parlamento brasileiro para avançarmos em matéria de prevenção e repressão do crime de lavagem de capitais. Mas o ponto específico aqui, objeto de discussão, né, que gerou polêmica já, foi objeto também de reportagens jornalísticas, né, semana passada ou semana retrasada, é que determinados membros dessa comissão teriam formulado proposta no sentido de que tanto a Receita Federal, nos crimes contra a ordem tributária, né, e nos crimes contra a Previdência Social também, em relação ao INSS, bem como a unidade de inteligência financeira, mais especificamente no que tange a lavagem de capitais, somente pudessem encaminhar informações ao Ministério Público de ofício, vale dizer, independentemente de provocação. A finalidade dessa proposta, ineludivelmente, inequivocamente, embora, de certa forma, escamoteada, a proposta é subtrair, na proposta em discussão, prazer também estar aqui contigo, Arthur, grande abraço. A ideia é subtrair, retirar do Ministério Público a possibilidade de, no curso de regular procedimento investigatório criminal, PIC devidamente instaurado, formalmente instaurado, requisitar destes órgãos informações que estariam cobertas pelo sigilo financeiro. Sigilo financeiro, estamos aqui no ambiente de especialistas no assunto, mas também há inúmeros alunos, sobretudo da Escola da Magistratura, da Escola do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, nos acompanhando. Sigilo financeiro é a expressão que abarca, que abrange, que compreende o sigilo bancário e o sigilo fiscal. O Ministério Público, portanto, seria um destinatário passivo dessas informações, não podendo requisitá-las. Bom, a mim me parece que, neste ponto, se a proposta avançar, se porventura essa proposta constar do anteprojeto de lei e for submetida ao Congresso Nacional, se o Congresso Nacional, sobretudo, vier a aprová-la, haverá um inegável retrocesso. Retrocesso que colocará, inclusive, o Brasil numa situação muito delicada, de muita exposição no cenário internacional. Por quê? Porque o Brasil é signatário de convenções, de documentos internacionais que o obrigam a prevenir e reprimir a criminalidade organizada, a Convenção de Palermo, tráfico de drogas, a primeira das convenções, né, nesse sentido, de 1988, e Convenção de Mérida, a corrupção transnacional. E se sabe, de sabença hoje vulgar, que o mais efetivo, o mais eficaz no tocante à repressão desses delitos é o rastreamento do dinheiro,
é buscar recuperar o produto ou o proveito do crime. Sobretudo, principalmente, quando o produto ou proveito do crime, no caso específico da lavagem, é reciclado com o fim de sua reintrodução na ordem econômica, no sistema financeiro, com aparência de legalidade. Então, o Brasil ficaria numa situação muito difícil, inclusive no cenário internacional. E há aqui, né, uma reação. A nossa abordagem é uma abordagem evidentemente técnica, mas nós não podemos fugir do contexto em que estamos inseridos. Né? O Brasil vive hoje, né, uma tentativa aí, eu diria, do sistema, e o sistema é absolutamente impessoal, apartidário, não tem ideologia, uma tentativa por parte do sistema de diminuir, de enfraquecer os órgãos de controle e, sobretudo, penso eu, pelo que tenho aí assistido, de deslegitimar a atuação de determinados agentes políticos, mais especificamente membros do Ministério Público e magistrados. Magistrados, aí eu diria da magistratura de piso, primeiro grau de jurisdição, e tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Isso me parece inequívoco. Tá? Inequívoco. É uma reação do sistema, porque de uns anos para cá, pessoas que até então gozavam de uma espécie de imunidade penal, de uma blindagem, uma verdadeira blindagem que lhes era conferida, passaram a ser alvo de investigações, de processos penais, muitos com condenações, outros com absolvições, enfim, mas pessoas até então inatingíveis, que não eram vistas como pessoas possíveis de figurar como sujeito ativo de delito. Políticos de enorme expressão, empresários, enfim, né, formou-se no Brasil, não que a corrupção tenha se iniciado num passado recente. A corrupção é algo inerente ao ser humano, né, o brasileiro não é mais ou menos corrupto do que o europeu. É uma questão de estágio civilizatório. Né? Mas se criou aqui no Brasil um sistema, né, de corrupção institucionalizada. E determinados processos, né, apelidados, denominados de Operação Lava Jato, Operação isso, Operação aquilo, passaram a incomodar essas pessoas. E, evidentemente, isso aconteceu, né, na Itália, né, logo depois da Operação Mãos Limpas, né, mudanças legislativas para enfraquecer a magistratura como um todo, tanto a magistratura judicante como a magistratura do Ministério Público, mudanças legislativas proibindo nos crimes de colarinho branco a decretação de prisão preventiva, enfim, o sistema reage. No Brasil não poderia ser diferente, né? Não há, né, na minha percepção, muita surpresa. A surpresa é que se criou um ambiente, eu diria, político, né, um ambiente político favorável a essas mudanças. Essa proposta, né, que está em discussão no âmbito dessa comissão de notáveis juristas, constituída por ato do presidente da Câmara dos Deputados, é inegavelmente uma reação a isso tudo. Há uma reação ao que eu chamo já há algum tempo de democratização do direito penal. O direito penal deixa de incomodar apenas as parcelas menos favorecidas da sociedade para chegar também aos gabinetes, aos palácios, às grandes empresas, enfim, a incomodar os poderosos. A reação era já esperada, talvez o que não fosse esperado é que houvesse aí esse consórcio de interessados, né, de espectros políticos muito distantes, né, com interesses políticos partidários
diametralmente opostos, mas que se juntam, que se unem nesse momento para tentar desmantelar os órgãos de controle, diminuir o Ministério Público, né, manietar o Ministério Público e, com isso, restabelecer o status quo ante, ou seja, tudo voltaria àquela situação de absoluta normalidade. É uma reação a esse quadro, né? Até então não havia, numa relação custo-benefício, né, na criminalidade organizada, institucional, né, nos crimes verdadeiramente de colarinho branco aqui no Brasil, não havia, por parte do delinquente, uma aferição da relação custo-benefício, porque não havia praticamente expectativa de custo algum. Não era benefício garantido, assegurado, porque havia a garantia pelo sistema da impunidade. Isso vem mudando. E o Supremo Tribunal Federal, tão criticado por algumas decisões, isso acontece sempre, né? Quando a decisão agrada a alguns, ela é aplaudida, né? Efusivamente enaltecida, aplaudida. Quando desagrada a esses mesmos grupos, né, ainda que emanada de uma mesma corte, né, a corte é venal, a corte é corrupta, a corte tem compromissos escusos, enfim, isso é um discurso já antigo. Mas o Supremo, primeiro em 2016, depois, agora mais recentemente, no final de 2019, proferiu duas decisões, a meu ver, emblemáticas, ambas com repercussão geral, decisões do plenário. A primeira, no sentido de que a Receita Federal pode compartilhar diretamente com o Ministério Público as informações bancárias do contribuinte que tenha obtido para instruir processo ou procedimento administrativo fiscal. Decisão agora do final de 2019, né? Já lá se vai um ano, esse ano com essa história de pandemia passou também, né? A percepção do tempo está um pouco comprometida, mas está fazendo um ano agora que o Supremo decidiu nesse sentido, né? Tanto a Receita Federal como o antigo COAF, né, a atual Unidade de Inteligência Financeira, poderão compartilhar com o Ministério Público informações bancárias que tenham obtido, né, a Receita Federal, as receitas estaduais e municipais também, desde que haja normatização no âmbito do Estado e do município. Muito bem, e anteriormente, em 2016, inverti aqui cronologicamente a ordem das decisões, o Supremo reconheceu a constitucionalidade dos artigos 5º e 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Né? E, ao fazê-lo, reconheceu a licitude, né, a legalidade da ação da autoridade tributária no sentido de requisitar das instituições financeiras, dos bancos, sobretudo, enfim, qualquer instituição financeira, informações sobre a movimentação bancária, sobre a vida financeira do contribuinte, né? Entendendo que não há, e que de fato não há, no tocante ao sigilo bancário, melhor, no tocante ao sigilo financeiro, que abrange o sigilo bancário e o sigilo fiscal, não há a chamada reserva de jurisdição, e não há mesmo, né? O sigilo financeiro, bancário e fiscal emana do direito constitucional à privacidade, artigo 5º, inciso 10 da Constituição. O direito à privacidade, a exemplo dos demais direitos individuais, dos direitos fundamentais, não tem, evidentemente, caráter absoluto. Todos esses valores éticos, sociais, todos esses interesses, todos esses bens jurídicos, todos esses princípios tutelados pela Constituição, inclusive os direitos fundamentais, devem
conviver harmonicamente dentro do sistema. Por óbvio que haverá colisão entre esses bens, entre esses valores constitucionalmente tutelados. E aí caberá, naqueles casos em que a Constituição exige a intervenção do Poder Judiciário, como, por exemplo, na interceptação de comunicações telefônicas, haverá a ação judicial sempre baseada num juízo de ponderação. O direito à privacidade, como direito relativo, dentro desse contexto de convivência harmônica dos direitos constitucionalmente protegidos, o direito à privacidade pode ser afastado, pode ser quebrado, não necessariamente por decisão judicial. Tá? Inclusive, em relação ao sigilo bancário, né, o Supremo firmou jurisprudência no sentido da indispensabilidade como regra de autorização judicial para o afastamento, para a quebra do sigilo bancário, em 1996, por um placar apertadíssimo de 6 votos a 5. Mas vamos admitir que haja realmente a necessidade de autorização judicial, salvo naquelas hipóteses, como o Supremo decidiu, em que a lei permita a outras autoridades, como permite a autoridade fiscal, a autoridade tributária, afastar esse sigilo para poder realizar com eficiência a sua atividade fiscalizatória, para poder instruir devidamente ações fiscais, processos administrativos fiscais. E a rigor, não há, né, nestas hipóteses em que a Receita, em que a autoridade tributária, a Receita Federal ou as receitas estaduais e municipais obtém diretamente essas informações, não há propriamente quebra ou afastamento do sigilo. O que há é uma transferência da responsabilidade pela manutenção do sigilo. O sigilo que tem que ser mantido pelas instituições financeiras, como expressão do direito constitucional à privacidade, sigilo bancário regulamentado pela Lei Complementar 105 de 2001, pode ser afastado pela autoridade tributária para instruir procedimentos fiscais. Não há propriamente o afastamento ou a quebra, mas sim uma transferência do dever de manter sigilo. Essas informações, agora de posse da Receita Federal, vamos nos fixar na Receita Federal, deverão ser mantidas sob sigilo pela Receita. Muito bem, se a autoridade fiscal, se a autoridade tributária, ao final da ação fiscal, ao final do processo administrativo fiscal, depois de proceder ao lançamento definitivo do tributo, identificar a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária ou de crime contra a Previdência Social, sonegação tributária, impostos e contribuições sociais, deverá encaminhar ao Ministério Público a representação fiscal para fins penais de que trata o artigo 83 da Lei 9.430 de 1996. Essa representação fiscal a que alude o artigo 83 não se confunde com a representação do ofendido, não se trata aqui de uma condição de procedibilidade. A ação penal nos crimes contra a ordem tributária é pública incondicionada. O artigo 83 impõe à autoridade tributária o dever funcional, dever de ofício, de comunicar ao Ministério Público formalmente, pela representação fiscal para fins penais, a possível ocorrência de crime contra a ordem tributária de que tenha tomado conhecimento no exercício de suas funções. Ou seja, uma notícia-crime encaminhada ao Ministério Público. E a Receita Federal pode e deve instruir essa representação fiscal com todos os elementos informativos, com todos os documentos que houverem embasado a sua decisão.
inclusive aqueles que estariam cobertos, transferência do dever de preservar sigilo, que estariam cobertos pelo sigilo bancário. E o Ministério Público, como órgão persecutório do Estado, mas, acima de tudo, como órgão fiscal da lei, passa a ser o responsável pela manutenção do sigilo daquelas informações bancárias, financeiras, que lhe foram repassadas pela Receita Federal. Isso é óbvio, é intuitivo. Foi isso que o Supremo decidiu. E decidiu também que o COAF, que não realiza investigações, diferentemente da Receita, o COAF é um receptor de informações. Aqueles agentes do sistema financeiro a que se referem os artigos 9º e seguintes da Lei 9.613/98 têm o dever de comunicar à hoje Unidade de Inteligência Financeira eventuais movimentações atípicas que sejam identificadas por esses agentes do sistema financeiro. O COAF não quebra, não afasta sigilo bancário, ele recebe informações relativas à movimentação bancária, a movimentações chamadas de atípicas, e, como órgão de inteligência fiscal, armazena essas informações, encaminhando-as aos órgãos de controle, inclusive ao Ministério Público. Pois bem, e o Ministério Público, por sua vez, já havia decidido, o Supremo, em 2015, vejam como as coisas no Brasil são difíceis. Até 2015 havia controvérsia sobre a legitimidade do poder investigatório criminal direto do Ministério Público, que emana da Constituição. É uma função que está prevista implicitamente na Constituição. Teoria dos poderes implícitos. Se a Constituição dá ao Ministério Público o monopólio da ação penal pública, se cabe ao Ministério Público privativamente promover a ação penal pública, e se para fazê-lo o Ministério Público depende de elementos informativos sobre o fato criminoso, suas circunstâncias e autoria, evidentemente que o Ministério Público poderá, ainda que em caráter subsidiário, ainda que em caráter supletivo, porque o Ministério Público não pode e não deve pretender substituir-se à polícia, o Ministério Público poderá realizar diretamente investigações criminais. E nesses crimes chamados crimes do direito penal econômico, na lavagem de capitais, quando os personagens, quando os atores ostentam poder político, poder econômico, o Ministério Público, inegavelmente, porque tem a estrutura constitucional de uma magistratura que dispõe da independência necessária para conduzir os procedimentos investigatórios. Bom, mas qual é a proposta? Receita e Unidade de Inteligência Financeira podem encaminhar ao Ministério Público. O Ministério Público, entretanto, ainda que tenha instaurado validamente, formalmente, procedimento investigatório criminal, não poderá, entretanto, requisitar da Receita ou da Unidade de Inteligência Financeira tais informações. Ou seja, é uma inversão completa da lógica da persecução penal. Por quê? Porque o órgão incumbido constitucionalmente de promover a ação penal pública, e promover a ação penal pública não se esgota no oferecimento da denúncia, o Ministério Público somente poderia agir, somente poderia atuar nestes crimes extremamente sensíveis. Nós estamos falando aqui da movimentação de valores, de quantias vultosas. Tá? Eu li recentemente um relatório de um desses departamentos da Organização das Nações Unidas, em que há uma estimativa de que anualmente a criminalidade organizada transnacional movimente, e o movimento é global, economia globalizada, criminalidade globalizada,
movimente uma cifra perto de 3 trilhões de dólares. Evidentemente que isso não diz respeito ao Brasil, diz respeito ao cenário mundial. Mas aqui no Brasil, né, principalmente naquelas investigações, naqueles processos que foram acunhados todos de Operação Lava Jato, nós vimos aí a movimentação, né, a circulação de quantias realmente exorbitantes. Né? Aquele episódio da apreensão, salvo engano, de 50 milhões de reais em espécie, né, num apartamento alugado por um parlamentar, simplesmente para ocultar aqueles valores, né, é algo que realmente choca a qualquer pessoa, digamos, de bem. Eu não gosto muito de dividir as pessoas entre pessoas do bem, pessoas do mal, pessoas de bem, pessoas que não sejam de bem, mas eu acho que choca a moral média, né? Um escárnio, um deboche. E é justamente isso que se pretende. Né? Eu espero que essa proposta não avance, mas o que se pretende, induvidosamente, é manietar o Ministério Público, é garantir o retorno a uma situação anterior em que certas pessoas simplesmente não eram incomodadas pelo direito penal. Aqui pergunta, flexibilizar o controle do Brasil no mundo, isso interessa, evidentemente, a criminalidade organizada, né? Interessa nos países periféricos, nos países que estão num estágio civilizatório ainda muito embrionário, interessa, sobretudo, a esse consórcio promíscuo que há entre determinados políticos e certos empresários. Ou seja, interessa àqueles que se beneficiam do crime, em detrimento de toda a sociedade. E o pior aqui, no nosso cenário, do cenário brasileiro, América Latina, América do Sul, o pior, né? Essas práticas que vão culminar, peculato, né? Os peculatários, aqueles que fazem rachadinha, os que desviam dinheiro público, corruptos, ativos, passivos, tudo isso vai desaguar na lavagem de capitais. Né? O grande risco que há, além, né, da flexibilização da lei penal, além de nos colocar numa posição desconfortável no cenário internacional, para além disso, essas práticas cada vez mais deslegitimam o sistema político, deslegitimam o regime democrático. Esse é o grande perigo, né? É transformar a democracia numa cleptocracia. É admitir que a democracia liberal, que a democracia representativa não funciona. Não funciona porque os representantes, aqueles escolhidos democraticamente pelo voto popular, quer para chefiar o executivo, quer para exercer mandato eletivo no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, traem a confiança do eleitor e, valendo-se dessa mesma democracia representativa, enriquecem à custa do sofrimento alheio. Então, eu acho que o grande risco que há para o Brasil, eu não advogo direito penal máximo, né? Mas eu advogo, eu aprendi que há na pena, há na punição um aspecto moral. Eu não acredito na pena como instrumento de ressocialização. A mim me parece que isso é um verdadeiro contrassenso, né? A pena é castigo, é o mal justo com o qual se pune o mal injusto. Ao se punir o corrupto, ao se punir o lavador, se está restabelecendo a dignidade do valor jurídico probidade administrativa, moral administrativa e moral pessoal de cada um de nós, cidadãos e cidadãs que compõem a população brasileira. Então, o meu corte aqui, a minha intervenção muito breve, peço desculpas se tiver extrapolado o tempo, eu realmente não marquei, é só para pontuar esse aspecto, essa tentativa que há, entre outras,
retirar o caráter autônomo, por exemplo, da lavagem, exigir para a punição pela lavagem que haja punição da infração penal antecedente, diminuir a pena para ficar em 6 anos, para não caber o confisco alargado, que pressupõe pena superior a 6 anos, enfim, uma série de manobras ardilosas, mas aqui, a mim, como processualista, causa mais espécie é justamente a tentativa, às claras, para quem quer enxergar, escamoteada, para quem acredita nesse discurso dos homens de bem que estão preocupados na defesa dos direitos, das liberdades individuais, das liberdades públicas, né, possa significar, para nós todos, um enorme retrocesso. Calhau, desculpe aí se extrapolei o tempo. O doutor Fernando também está aqui pacientemente me ouvindo. Obrigado aí pela participação, pela oportunidade de participar. Doutor Antônio, foi uma apresentação lúcida, eu quero parabenizá-lo, e nós estamos no final da live, porque vai começar uma outra daqui a pouco. Fernando, eu passo então a palavra para você terminar respondendo a pergunta do professor Arthur. Eu vou subi-la de novo aqui para você. Fica tranquilo aí que eu vou achar aqui. Mas ele perguntou sobre... Desculpa, eu acabei não eu vou subir aqui. Professor Antônio, foi uma honra ouvi-lo. Tema importantíssimo, esse relativo ao acesso a informações. Bem, professor Arthur, as instituições financeiras poderiam responder pelos ilícitos. Essa é uma referência muitíssimo importante, né? O caso HSBC. O caso HSBC mereceu um episódio, para quem gosta de assistir Netflix, o episódio da série Na Rota do Dinheiro Sujo. Existe um episódio específico contando a história do HSBC, que é, de fato, emblemático. É talvez uma referência muito, muito triste, de mau uso, me parece, desses acordos que viabilizam a não persecução penal e, digamos assim, materializam aquela expressão também bastante divulgada, né? Grande demais para quebrar e grande demais, no caso não é exatamente ser preso, mas grande demais para ser responsabilizado. Eu entendo que o principal, digamos, direcionamento da previsão que estabeleça uma responsabilidade penal de pessoa jurídica em crime de lavagem de dinheiro, certamente são as instituições financeiras. A experiência dos Estados Unidos, em especial o caso HSBC, é muito ruim, é muito triste, parece comprovar a ideia de que o Estado Nacional não tem forças suficientes para enfrentar o poder econômico de grandes corporações. Ele acaba, o Estado, os órgãos do Estado sendo lenientes. Eu quero crer que a referência ao caso HSBC seja aquele alerta sempre presente para que nós tenhamos uma postura diversa, ou seja, não fazer igual ao que ocorreu com o caso HSBC. Mas hipóteses de mau uso, ou de uso leniente desses acordos, também existem no caso de pessoas físicas, não é? Também há um documentário muito interessante na Netflix sobre o caso do Jeffrey, se não me engano, Jeffrey Epstein. Era um indivíduo que teve, então, muitas acusações de pedofilia e, ao final das contas, teve um acordo muito brando. Mas, vejam, a possibilidade de ocorrerem esses, digamos, resultados insuficientes não deve nos levar à conclusão de que os acordos não constituem instituto
que possam oferecer uma resposta rápida e adequada para questões complexas, questões que envolvem, por exemplo, a caracterização de lavagem de dinheiro, no caso do HSBC, lavagem de organizações criminosas no México, organizações criminosas envolvidas em mortes, em numerosas mortes. Nós poderíamos ter um bom uso desse instituto e nós estamos iniciando as experiências, ou a experiência com acordo de não persecução. Me parece que considerar o que já ocorreu nos Estados Unidos pode nos colocar um passo à frente, ou seja, oferecer boas respostas. Mas o risco ocorre não somente nos acordos, como nos próprios julgamentos, né? Julgamentos que acabam por absolver quem não deveria ser absolvido, aplicar pena menor do que seria razoável ou justa para aquele caso concreto, mas eu sou confiante de que nós temos agora maiores e melhores instrumentos, mas está faltando a responsabilidade penal da pessoa jurídica em relação à participação em lavagem de dinheiro, e é interessante lembrar que o setor financeiro é, sem sombra de dúvidas, o que tem maior regulamentação. E, sendo assim, deveria dar sempre as melhores respostas. Então, as instituições financeiras não precisariam ter tanto medo, né? Deveríamos instituir essa possibilidade, porque elas estão muito consistentemente preparadas para instituir mecanismos internos de controle que venham a combater essas práticas ilícitas. É isso, meu prezado Lélio. Espero não ter falado demais outra vez. Nossa, só tenho a agradecer. O Arthur está aí assistindo vocês dois aí, elogiando o professor Antônio, o professor Fernando Grande Galvão. abraço, meu querido amigo Gente, Arthur. Muito obrigado pela sua audiência. O Fernando trouxe aqui fatos muito importantes envolvendo a responsabilização penal da pessoa jurídica e de como isso é interessante para a sociedade e totalmente possível dentro do conhecimento que nós temos da dogmática penal. E o professor Antônio trouxe aqui, de uma forma lúcida, tudo que eu penso na minha cabeça, ele conseguiu passar aqui para a gente de uma forma muito respeitosa, crítica e que esclareceu muito a questão do interesse público primário que deve prevalecer sobre o assunto. Não só esse, como todos, né? Eu tenho, no Twitter, geralmente eu sou um pouco mais observador nesse ponto. Eu falo o seguinte: o interesse privado vestido de interesse público, ele não deixa de ser interesse privado. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Gente, então eu quero agradecer, professor Antônio, espero trazer o senhor no meu canal também, que o Fernando já é parceiro aqui de longa data aqui. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Foi um prazer. Beleza, então. Fernando, brigadão para você também estar aí com a gente. Muito, muito obrigado, eu que agradeço. Esse evento aqui ele foi realizado em parceria com o CPJM da UERJ. Um abraço para o doutor Panoeiro, para o doutor Arthur, para todos os pesquisadores do CPJM da UERJ, e vamos aí para a nossa próxima live. Muito boa noite e nos encontramos em breve no próximo evento. Um grande abraço para vocês todos aí. Um abraço para ambos. Obrigado. Abraço. Abraço.